Deus mandou você fazer uma coisa que você se sente incapaz, que você se sente pequeno demais, que não tem as ferramentas certas, que precisa de algo mais para fazer aquilo que ele está te mandando. Lembra de Davi, né? Eu fui hoje para 1 Samuel, na parte onde Davi mata o gigante. Sabe que ele era uma criança, né? Ele era uma criança, mas desde cedo ele foi sendo preparado para fazer isso, para cumprir isso que Deus tinha mandado. Porque o coração de Davi estava ligado com a de Deus. Você já fez essa oração? Um adendo aqui, você já fez essa oração? Senhor, alinha a sua vontade para que seja minha? É uma oração poderosa. Alinhe os seus pensamentos para que sejam os meus? Também é uma oração poderosa. E o coração de Davi estava ligado diretamente com o Senhor. E ele não precisou de uma arma. Aqui fala. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele só tinha umas pedrinhas. E hoje o vídeo é para te perguntar. O que você tem em mãos hoje que você pode usar a favor do reino? O que você tem em suas mãos? Quais a ferramenta que você tem aí que você pode usar para fazer o que Deus está mandando você fazer? Eu tenho o meu celular, eu tenho o YouTube, eu tenho as redes sociais. Nem que eu saí de lá do Instagram, tudo bem, mas tem outras. Porque às vezes Deus está pedindo para mim sair do Instagram, mas para você não. Às vezes Deus está te empurrando, vai, fala, vai, faz. Desse jeito. E um ponto importante que é fazer do seu jeito. Não querer imitar a outra pessoa. Eu sei que hoje em dia temos muita comparação. Eu sei. E o Instagram estava me trazendo isso, comparação. Por isso que eu saí de lá. E também estava se tornando um ídolo para mim. Eu entendi isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque eu saí de uma rede social que a outra não possa se tornar um ídolo também. E eu fui para esse assunto, não sei porquê, mas acho que vai falar no seu coração. Antes de continuar, dá seu like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal para que a palavra de Deus, as reflexões que eu trago aqui do Espírito Santo, cheguem em mais pessoas, tá? Graças. Por que eu fui para esse assunto? Não sei. Eu só tenho que te falar que o que ele me pede, ele não tá pedindo para você. E a comparação vem disso. Às vezes, Deus pede para alguém fazer uma coisa, por exemplo, uma influência cristã. Pede para renunciar a algo, ela vai lá, renuncia, tá obedecendo. Mas Deus não tá pedindo isso para você. Já pensou isso? Que muitas vezes, com quem você tá se comparando, Deus tá pedindo algo específico para ela, e não para você. E não para você. Então, quais as ferramentas que você tem em mãos? Que você pode usar para fazer a vontade de Deus? Eu não sei. Me diz aí nos comentários. Me diz aí. O que eu sinto muito forte no meu coração é de usar a internet para falar de Deus. Só que muitas vezes a gente é pequeno, a gente não tem muitos seguidores. E aí que às vezes pega se comparar para quem tem muitos seguidores. Davi era um menino. Davi era uma criança. E sendo que tinha gente muito mais preparada do que ele para matar o gigante. Mas olha só. Os preparados estavam com medo. Então Deus chama as pessoas que estão dispostas. E ele estava. Por isso que ele se tornou rei depois. Não, minto. Porque ele foi consagrado antes. Porque Deus sabia do coração dele. Sabia onde ele chegaria. Porque Deus sabe do nosso hoje, do nosso amanhã, dos 10 anos, como a gente vai morrer, se a gente vai sofrer acidente. Tudo, ele sabe tudo. O que a gente pode fazer é pedir que ele nos guarde nossa família, tentar entender o máximo que ele está nos falando para não fazer isso, para fazer isso, para esse caminho, sabe? É isso, obedecer a isso. E muitas vezes, as pessoas pensam que obedecer é, por exemplo, pega suas coisas, vende sua casa e vai lá pro fim do mundo pregar o evangelho. Ele pode até fazer isso com uma pessoa, mas se você não obedecer, no mínimo, no que você tem aí, ele não vai te colocar no muito. Ele não vai mandar você fazer coisas grandes. Ele não vai, porque ele sabe que você vai ter medo. Se você não obedece nas pequenas coisinhas que ele pede pra você, como é que ele vai te pedir uma coisa grande? E Davi era uma criança. E Davi obedeceu
para fazer uma coisa grande, mas porque ele obedeceu lá. Quando o pai dele mandou ele cuidar das ovelhas, ele foi. Ele aprendeu a cuidar das ovelhas. Ele foi, mesmo que ele se sentia rejeitado pelo pai. Que os outros eram melhores do que ele. Sabe? Você sabe a história de Davi, né? Pois é. E muitas vezes a gente se sente assim também. E muitas vezes Deus vai colocar coisas nas nossas mãos para ele ver. Para você saber também. Para ele testar a gente de alguma forma. Se a gente está preparado ou não. Se você está disposta ou não a obedecer. É isso, a mensagem de hoje. Mais um cafezinho aqui com a Lê. Reflexões da Bíblia. Reflexões que veio no meu coração, hoje no meu devocional. E vou parar por aqui, porque se eu falar mais coisa, já não é mais do Espírito Santo, é da minha cabeça, tá? Então já deixa o seu like e até o próximo vídeo.